Bom dia, igreja, graça e paz. Deus abençoe o seu dia. Hoje é o início de uma nova semana, né? Segunda-feira. Deus possa abençoar a sua semana, né? Que a presença dele faça diferença na sua vida nessa semana, trazendo força, alegria, consolo, esperança. Amém? Que você possa desfrutar da presença do Senhor nessa semana. Irmãos, hoje eu quero meditar com vocês lá em Salmo 20, versículo 7. Diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Em quem você tem depositado a sua confiança? Aqui o salmista diz que muitos homens confiam em carros e cavalos, né? Quem escreveu esse salmo foi o rei Davi, né? Um rei que lutou muitas batalhas, um homem de guerra, né? E na época do rei Davi, os carros e os cavalos davam ao exército, né, uma certa vantagem contra o inimigo, né? Davam velocidade ao ataque contra o inimigo, possibilitava também uma visão privilegiada, né, de cima, né, e até uma posição melhor para lutar contra quem estava a pé, né? Então, muitos confiavam nos carros e nos cavalos, né? Eles tinham um papel importante no resultado de uma batalha. E aí, então, né, o que significa os carros e os cavalos que o salmista se refere? Né? Significa a força do braço do homem, né? Não uma força que vem de Deus, mas uma força de instrumentos, de armas feitas, né, e dirigidas por homens, né? E quantas vezes nós também não temos colocado a nossa confiança, confiado na força do nosso braço, né? Nas nossas estratégias, na nossa capacidade, né? Na medicina, nos nossos recursos financeiros, né? Outras vezes nós colocamos a nossa confiança em homens, né? Em pessoas. E aí quando nos decepcionamos, ou até mesmo quando perdemos, né, essas pessoas, né, então nos desesperamos, né, entramos numa depressão, enfim. Né? Então, meu irmão, quando nós colocamos a nossa confiança, né, naquilo que não vem de Deus, em coisas humanas, vamos dizer assim, né, nós então passamos a ver com os olhos naturais. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, então nós passamos a enxergar com os olhos espirituais, né? Nós não vemos as situações como de fato elas são. Nós passamos a olhar com os olhos da fé, né? Olhamos com os olhos do Senhor, com a visão sobrenatural daquele que não há impossíveis para ele. Amém? E um exemplo clássico disso é a luta de Davi contra o gigante Golias, né? Se a gente olhar por uma ótica humana, Davi ele seria esmagado, né, destruído, morto facilmente por Golias, sem nem sequer causar um arranhão em Golias, né? As armas, os carros e cavalos de Golias, aos olhos naturais, poderiam ser até mais fortes, né? Mas Davi, ele olhou para aquela situação com os olhos espirituais e fez o que justamente nós devemos fazer, menção ao nome do Senhor, né? Ou seja, ele conhecia o Deus que cria, né? E sabia que nenhuma situação era difícil demais ou impossível para Deus. Amém? E é interessante também que num determinado momento Saul chama Davi, né, e fala: você vai enfrentar mesmo esse gigante sozinho? Então toma aqui minhas armas, toma minha armadura, se vista com a minha armadura, né? E Davi naquele momento, então decide desprezar as armas humanas, né? Porque ele confiava no Senhor, ele sabia, ele conhecia o Deus a quem ele cria. Então diz: não, eu vou contra ele, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, né? Davi, meu irmão, ele tinha um relacionamento tão profundo com o Senhor, né, que ele teve a ousadia de enfrentar aquele gigante não como um menino que ele era, né, mas como um servo que conhecia bem as armas espirituais que ele dispunha em Deus. Amém? E nós
faremos menção ao nome do Senhor, né? Que diante dessa crise que nós temos vivido, diante de uma situação tão difícil que talvez você esteja enfrentando hoje, que você olhe para tudo isso com os olhos da fé, né? Com os olhos daquele que não há impossíveis para ele, né? E que assim como Davi, você conheça tão bem ao Senhor, que possa confiar e descansar nele, né? E com ousadia, você enfrente esse gigante, não com a força do seu braço, mas em o nome de Jeová Sabaote, né? O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua semana.